tarde a todos. Vamos a mais uma aula hoje. Hoje vamos falar ainda da pecuária dentro da porteira, né? Aula 2. E aí, gente? Então, nós vimos na aula 1, né? Que vocês viram. Estão vendo só a tela? Aí, estão vendo a tela grande? Sim. Ah, que bom. Então, vocês viram na primeira aula hoje sobre a pecuária, né? A parte principal do manejo, do cuidado com a alimentação, bem-estar dos animais. E agora a gente vai falar de alguns índices importantes na produção pecuária, né? Que a gente precisa estar trabalhando nesse estado dentro da porteira, tá? Vamos lá trabalhar juntos. Então, gente, vimos na aula passada o sistema de produção e manejo dos animais. A gente vai conhecer esses coeficientes da produção, né? Por que que são importantes? Então, vamos lá. Gente, esses coeficientes, gente, são indicadores, né? Que vai medir a eficiência dessas atividades que a gente utiliza na criação animal. Então, esses coeficientes, a gente vai medir a efetividade da nossa criação, né? Vai acompanhar a evolução da produção. Então, eles variam de acordo com essa atividade que a gente vai trabalhar, né? Se está na suinocultura, se é avicultura, se é bovinocultura. Então, a gente vai ver toda essa parte de sistema de produção, a tecnologia e o manejo. Então, durante todo esse processo, a gente vai estar avaliando esses coeficientes. Vamos conhecer um pouco deles, né? Então, eles têm evoluído ao longo do tempo, né? Você vê a potência que é a avicultura hoje. Hoje a gente consegue, né, ter uma produção de frango em 40 dias, né? Em torno de 40 dias, né? Na década de 40, eram em torno de 80 dias para a produção, né, de frangos. Então, o que que aconteceu? O que que se mudou de lá até aqui para a gente ter hoje essa potência, né, na produção de frangos no país, né? Então, assim, o que mudou na tecnologia? O que mudou na produção? O que aconteceu, né? Vamos conhecer alguns desses coeficientes, dessas mudanças. Então, na bovinocultura de corte, vários coeficientes são considerados, né? Que a gente trabalha na produção de carne. Então, assim, se espera que cada vez mais. Deixa eu pegar o laser aqui, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Canetinha, pronto. Estão vendo, né? Essa verdinha aqui na tela? Então, gente, a gente espera que cada vez os bovinos que forem trabalharem para o abate, eles sejam cada vez mais precoces, né? Então, a bovinocultura de corte trabalha muito nisso. Então, a precocidade é um dos índices, né? Que quanto mais cedo o bovino consegue estar no nível, né, para o abate, menos custos teremos e a lucratividade vai ser maior, porque a gente vai estar diminuindo os custos de produção, né? Outro índice importante é o rendimento da carcaça. Quando a gente vai vender o bovino para um frigorífico, por exemplo, a gente faz essa diferença do animal que foi para abate com o animal vivo, né? De quanto foi de produtividade, de rendimento. E em bovinos é em torno de 50% a 55%, né? Então, outro índice importante é a velocidade de ganho de peso, né? Então, está sempre acompanhando o ganho de peso do animal, desde o dia que ele nasce até o dia do abate. Então, esses são um dos parâmetros que vai determinar se ele já está na condição adequada, no peso ideal para ir para o abate, né? A relação dos reprodutores com as matrizes, né? Essas relações do macho com a fêmea, né? Quantos da monta, né? Que geralmente bovinos têm, alguns têm inseminação, alguns são monta natural, né? Com inseminação artificial, você já tem essa reprodução muito maior em relação à bovinocultura, né? Índice de fecundação, né, das fêmeas também é um dos. A taxa de natalidade, quantos, é, quantos bezerros têm nascido, né? A taxa de mortalidade, quantos morrem. E todos esses parâmetros são importantes para determinar a produção, a produtividade, né? Tanto que a taxa de mortalidade a gente quer que seja o mínimo possível,
Porque se o bezerro morre, a gente está perdendo um animal que futuramente pode ser um animal para abate. Então, tudo isso tem que ser controlado, esses índices são importantes, até porque a gente tem que lidar com esses índices, fazer o que a gente pode fazer para melhorar. Vamos ver nas outras áreas, né? A bovinocultura de leite também tem os seus coeficientes, gente. O período de lactação, né? Que os bovinos é em torno de 360 dias a acompanhar, né? Pós-parto, né? As fêmeas têm em torno de 360 dias de produção de leite, né? Então, a produção diária, né? Quando você está lá fazendo a ordenha do leite, né? Na vaca, você tem que saber controlar quanto de leite está saindo total de cada vaca, quanto que cada vaca está produzindo. E se a vaca não tiver produzindo tipo o suficiente, o que pode ser feito para melhorar? Então, esses índices são importantíssimos para a gente poder atuar, principalmente vocês, né, como técnicos, juntamente com os profissionais que estão atuando juntamente com vocês, certo? A conversão alimentar também é importante, né? Quanto do que eles comem, quanto que eles estão convertendo em alimento, quanto que eles estão, do que eles comem estão produzindo leite. Qual é essa rentabilidade com relação a isso? O teor de gordura é um também na produção de leite, né, gente? Porque a gordura que tem na produção de leite das vacas, ela utiliza para fazer manteiga, né? Ela utiliza para o queijo, ela utiliza para vários tipos de outros produtos, né? Que você utiliza na produção. Então, sim, os laticínios pagam mais para os leites, né, de vacas que têm um teor de gordura maior. Então, é um ganho. Então, tudo isso tem que ser medido também. A vida útil, quanto que está vivendo as matrizes, né? A parte de reprodução dela, quanto tempo que ela está reproduzindo, quanto tempo que ela está parindo, né? Gerando bezerros. Tudo isso, gente, precisa ser medido na produtividade da bovinocultura de leite, tá? Vamos ver o da suinocultura. Vamos ver quais são os da suinocultura, né, gente? A suinocultura, gente, também é bem parecido com a bovinocultura de corte, né? Porque a maioria dos suínos também é para o abate. Então, você também tem que ter a maior precocidade e idade ao abate, né? Que o animal chega. Então, também se espera na suinocultura que os animais tenham um ganho de peso adequado o antes possível, o quanto antes possível para o abate. O rendimento da carcaça. Em relação ao bovino, o suíno tem um rendimento muito maior, em torno de 70% a 80%, o bovino já é 50%, 55%. Né? Então, ele tem um rendimento de carcaça entre o quanto de carne que vai ser produzido e o quanto que ele é antes do animal vivo. Né? Esse rendimento entre o animal vivo e a carcaça e o peso do animal vivo. E essa relação de matrizes também, até que idade, até quando cada matriz, cada fêmea está apta à reprodução, né? A fecundação dela, a porca, né, pode produzir até 12 filhotes, né? Que vê que rendimento bom, né? A vaca apenas um, né? Então, quanto que desses que estão nascendo e não estão morrendo, né? Taxa de natalidade e mortalidade também é medido aqui na suinocultura de corte. E a avicultura, né? A galinha dos olhos de ouro aqui do Paraná, né? Então, essa avicultura, né, gente, tem também a avicultura relacionada à produção de ovos e à produção de carne, né? Produção da carne de frango. Então, você tem que ver o índice de postura, né? Quanto tá os ovos que cada galinha está fazendo por dia, geralmente um ou dois, e quanto em toda a produtividade da fazenda, do galpão, né? O galpão do galinheiro, quanto de produtividade está no total. E você vai observando também quais são as galinhas que não estão pondo ovo suficiente. Então, você tem que estar observando isso também. E por quê? Será que ela está doente? Vamos observar, né? A porcentagem de eclosão, né? Na geração dos pintinhos, né? Dos filhotes.
os pintos viáveis, né? Porque você tem uma perda muito grande na avicultura de corte, né? Até porque as condições, né? O tempo de vida que eles têm, né? 40 dias, então tem uma mortalidade muito grande. Então, isso tem que ser monitorado, né? Às vezes tem um rendimento assim de 30%. 30% de 70% de rendimento, 30% de mortalidade de uma granja, né? Então, isso você tem que estar observando. Quais são viáveis, quais morreram, quantos morreram, por que morreram, o que está acontecendo com o meio ambiente, está adequado para os animais, alimentação. Então, tudo isso, gente, são parâmetros que a gente tem que observar, né, na avicultura. A vida útil das matrizes, né, para a produção de pintos, quanto, né, e essa relação de machos e fêmeas, né. Você vê que em relação a macho e fêmea, na avicultura, você vê que o macho tem em geral, né, tem uma disponibilidade muscular maior do que a fêmea, né? Então, é questão hormonal que também temos assim na vida humana também, né? Que os homens têm um nível de testosterona maior, um maior ganho de massa muscular, e tudo isso é considerado, tudo isso é observado também na avicultura, na suinocultura, de corte e de postura. Certo, gente? Então, gente, são muitos avanços, né? Você vê o quanto que evoluímos, né? Falamos no início dessa aula, meu Deus, as galinhas levavam 80 dias para atingir o peso que ela tem hoje. E olha como a gente tem hoje uma galinha, uma produção de frangos de corte de 40 dias. E tudo isso, gente, foi o quê? Genética. Tudo isso foi mecanização. Tudo isso foi melhora na condição, manejo, alimentação. Então, tudo isso é controlado. E esses coeficientes são necessários nessa produtividade na pecuária, sabe? Então, e o que se espera, né? Nessa produção pecuária é que reduzir cada vez mais a taxa de mortalidade, né? Então, eu falei dos frangos, né? Pelas condições, pelo ambiente de confinamento, tem que se observar as causas e cada vez melhorar esse coeficiente de rendimento e diminuir essa taxa de mortalidade. E outra coisa que também quem trabalha na área de alimentação, né, animal, espera é que tem um aumento da eficiência alimentar. Então, se espera que esses animais, a conversão do que ele come em produção de carne, em produção de leite, tenha cada vez mais um rendimento maior. Então, cada dia você tem tecnologias voltadas para a alimentação animal, com melhorias na ração que você vai ser utilizada, né? Na ração tanto dos bois, da bovino, dos frangos, dos suínos, para ter essa melhor eficiência alimentar, para uma melhor conversão do que eles comem e para produzir no produto final. Então, esses desafios que eles são enfrentados, que vai representar a oportunidade, gente, a oportunidade que estamos trabalhando para existir essa melhoria contínua na produção. Vocês me ouviram agora? Eu quero ouvir vocês. Posso ouvir vocês? Ouviram muitos coeficientes aí na pecuária? Vocês perceberam qual é a importância desses coeficientes técnicos na produção, dentro da porteira, na produção pecuária? Vocês perceberam como todos esses índices demonstram a melhor produtividade ou não, uma melhor lucratividade? Então, tudo isso, a gente, é medido continuamente, desde que os animais nascem até o dia do abate ou o dia da postura, né? E todas as atividades produtivas da pecuária. Então, esses coeficientes, gente, eles são essenciais para gerir esses empreendimentos agropecuários, né? A gente tem que identificar sempre os pontos fortes e as áreas de melhoria, né? A gente sabe que precisa melhorar. O que a gente pode melhorar na eficiência alimentar, na conversão do que ele come em uma carne de qualidade, na conversão do que ele come em um ovo, né?
Então, assim, esses pontos são para que a gente possa sempre melhorar, porque há sempre o que melhorar. Então, esses pontos de melhoria, esses pontos fortes, o que precisa ser melhorado, e esses coeficientes demonstram isso. O que é que precisa melhorar? Né? Para a gente maximizar o que a gente está produzindo e o que vai de rentabilidade, né? Porque é o que a gente espera no final, além de produzir um produto final maravilhoso para o consumidor, uma carne de frango de qualidade, boa, sem doenças, né? Sem questões sanitárias, um leite, né? Um leite da vaca, né? Tem também da ovinocultura, né? Então, assim, leite de cabra, eu gosto também, muito bom, né? Então, assim, de qualidade, que chegue para o consumidor, que seja bom, entendeu? Então, nisso, para a gente ter isso, a gente também precisa ter uma lucratividade. São dois viés para a gente obter isso. Vamos praticar um pouquinho. Cadê vocês? Não estão comigo. Estou vendo gente dormindo. Como pode isso? Tá frio aí? Tá frio, né? Paraná entrega frio no inverno. Não, gente, vocês são pecuaristas. Será que tem algum pecuarista aí? E vamos administrar uma fazenda. Não temos 5 minutos, 2 minutos só, tá? Uma criação de gado de corte, né? Vamos ter um abate para a produção de carne. Então, na última safra, vocês perceberam que os custos de produção aumentaram muito, mas a produtividade não acompanhou. Meu Deus, eu estou gastando muito para produzir e eu estou gastando muito para produzir e não estou tendo esse acompanhamento lucro. Então, como esses coeficientes podem ajudá-los a identificar, né, esses pontos de melhoria? Vocês têm que identificar, né, o que é que está acontecendo. Então, quais são os pontos de melhoria na fazenda para tomar decisões assertivas? E o que vocês querem é aumentar a eficiência e rentabilidade do negócio. Hein, gente? Pense aí o que pode ser. Como é que pode ajudar? Quais são os coeficientes que a gente utiliza na bovinocultura de corte? Vocês lembram? Cita um aí para mim. Cita um para mim. Cita um. Cadê? Eu quero um. Dá um só, para a gente continuar conversando. Quero ouvir vocês. Não quero falar sozinha. Citem um coeficiente que eu falei na bovinocultura de corte. Não estão comigo, né? Vocês não estão comigo. Me deixaram sozinha. Me deixaram sozinha aqui. Não acredito! Vamos lá. Estão bravos comigo? Não, né? Então não, né? Mas eu vou compensar depois. A gente vai fazer uma atividade amanhã bem legal para a gente revisar esses coeficientes, tá bom? Então, vamos falar sobre eles, né? Então, esses coeficientes, gente, vão fornecer dados quantitativos, né? Sobre os vários aspectos da produção pecuária, né? Então, assim, a gente vai ter em números, né? Qual é o rendimento da carcaça? Quanto, né, de quilo de carne foi produzido pelo meu boi que eu levei lá no frigorífico, né? Então, rendimento de carcaça. Quanto foi que esse bovino demorou para ganhar peso? Quanto tempo ele levou, né? Então, isso também pode também diminuir a produtividade, né? Se demorar muito mais para ganhar o peso ideal para o abate. A precocidade, né? É importante, né? Quanto mais precoce for, maior é a lucratividade e rendimento da fazenda. E a relação de reprodutor e matrizes, né? A fertilidade, né? A fertilidade dessas matrizes. Quantos anos essa vaca está gerando bezerros, né? Esses bezerros serão os próximos bovinos de corte que estarão na produção. Então, esses coeficientes, gente, são identificados áreas de oportunidade e eles são quantificados.
A gente tem que estar quantificando ele a todo momento. E existem várias estratégias, né, que a gente já utiliza na produção para melhorar esses coeficientes, né? Um deles aqui vocês estão vendo, né? A genética do rebanho, né? A genética tem melhorado para tudo, na agricultura, para melhorar as sementes, né, da produtividade, na fenologia que a gente trabalhou, né? Cada vez a genética é melhor para poder ter uma semente que produza o alimento antes. E no rebanho também. Um animal que produza, tenha uma precocidade, né, para produzir e ganhar de peso antes, é o que se espera. Um animal que não adoeça, que tem uma resistência a doenças, é o que se espera. Então, isso que se trabalha na genética, melhorar a precocidade, que o animal tenha resistência a doenças, né, para acelerar o crescimento. E um dos pilares na produtividade é também a alimentação, gente. Eu falei 300 vezes, eu vou falar 300 mil, é uma das mais importantes. Porque o que se espera é o máximo que o animal coma possa ser produzido, ser convertido no produto final. Então, assim, convertido o máximo possível, isso também é quantificado. Então, essas práticas de manejo, bem-estar animal, alimentação, né, são eficientes para reduzir a mortalidade e aumentar essa taxa de reprodução. Tá bom? Estamos quase acabando essa aula. Foi bom ver vocês, viu? E a próxima aula a gente vai trabalhar. Deixa eu parar aqui a apresentação. A próxima aula a gente vai trabalhar a gente vai fazer uma atividade para a gente praticar essas 2 aulas de hoje, tá bom? Lembrem, ó, tem uns alunos que não fizeram um seminário, só queria relembrar, viu? Tem uns alunos que não fizeram seminário. Vai ter a prova de recuperação semana que vem, que vai valer toda a pontuação da prova e do seminário. Então, eu espero que todos vão, senão vocês vão ficar sem a primeira nota. Tem alguns alunos que não participaram do seminário, né? Não fizeram atividade. Então, assim, essa prova de recuperação da semana que vem vai ser uma oportunidade para vocês, para quem não fez, poder recuperar a nota. Essa recuperação vai valer a nota total. Tá bom, gente? Combinado? Então, tá bom. Um abraço para todos e vejo vocês amanhã. Sem imprevistos. Tchau, tchau.